Tatiana, você falou agora, assim, né? A gente estava falando sobre a questão da percepção da sociedade, né? E o grau de maturidade da sociedade com relação a essas questões. E, assim, recentemente, no ano passado, o meu filho mais velho estava fazendo um trabalho na escola, então esse tema já está sendo abordado nas escolas. Então, no ano passado ele tinha 12 anos e estava fazendo um trabalho sobre trabalho escravo, né? Então, grandes empresas, que, enfim, em pleno século XXI, ainda tem a prática do trabalho escravo, uma coisa abominável. E assim, isso eu notei, né, como isso impactou nas crianças, né, nas crianças da idade dele, assim, a percepção que eles tinham sobre essas empresas que foram abordadas aí, né, nesse trabalho em específico. E aí eu queria saber de você agora, né? Muitas dessas empresas, que eu não vou citar nenhuma, lógico, acho que não cabe aqui, mas assim, vamos citar essa prática, são empresas que são empresas bilionárias, que seus fundadores, enfim, estão na lista da Forbes e tudo mais, e que fazem um grande sucesso, e apesar de quando surge, né, um evento desse tipo, um escândalo desse tipo, a sociedade se mobiliza, rede social, tal, tudo mais, mas passa um tempo e tudo continua como antes na casa dos Abrantes, não muda nada, quase não tem uma mancha na reputação dessa empresa. O que explica, então, esse fenômeno, né? Ao mesmo tempo em que a gente tem um discurso, né, que a gente condena essas práticas e tal, na hora de consumir, a gente continua procurando essas empresas. Na hora de consumir, a gente procura aquele aplicativo que tem as roupas mais baratas que a gente nem se questiona onde é que essas coisas estão sendo produzidas, né? E como estão sendo produzidas com esse baixo custo. O que explica essa contradição, Tatiana? Então, essa contradição daí é uma contradição do que é o seu decisor de compra. Tá? A gente já teve essa discussão nas minhas aulas. Essa empresa que você está falando, por exemplo, do trabalho escravo, ela teve sim um impacto de reputação, não de venda. O que eu quero dizer com isso? A gente sempre lembra que aquela empresa estava envolvida no trabalho escravo. Então, esse impacto ela teve. A gente não esquece. A gente não esquece. Aquela empresa teve que pagar várias multas por aquilo. Aquela empresa teve que fazer todo um trabalho de adequação de sua cadeia de fornecedores para que aquilo não voltasse a acontecer. Por que os consumidores continuam comprando aquilo? Porque para o consumidor, o fator que faz com que ele compre é aquele preço ou aquele design ou aquela coisa XYZ. A mesma coisa aconteceu com a outra rede de carros que teve também um escândalo lá disse que estava com uma peça que era mais sustentável, que não era, e o impacto de vendas foi zero. Por quê? Porque para as pessoas que compram aquele carro, o que vale é que quando você vai revender aquele carro, você perde pouco. Então é o fator decisor de compra. Mas isso não quer dizer que a empresa não teve custos. Isso não quer dizer que a empresa não teve impactos. O meu filho, você está falando do seu filho. Eu tenho um filho que hoje está com 9 anos, e 8 anos, quase 9. E ano passado também, meu filho estava fazendo um trabalho da escola, com 7 para 8 anos, sobre o acidente de Brumadinho. E meu filho chocadíssimo com o acidente de Brumadinho. E meu filho começou a fazer já a associação na cabecinha dele com o jogo do Minecraft que ele ama. Não vamos falar das empresas, mas todo mundo entendeu o que a gente está falando, né? Então, assim, esse passivo de reputação a empresa vai ter para sempre. É porque a reputação ela é intangível. Como ela é intangível, a gente não consegue necessariamente medir em, por exemplo, venda, em receita. Mas ela está ali. É interessante isso que você está falando, né?